No vídeo de hoje, com a data 5 de dezembro, falaremos sobre dois assuntos: Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a Cruz Vermelha Brasileira. Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAP, é o órgão indígena oficial do Estado brasileiro. Foi criado pela Lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967, que é a data que faz vínculo com a data de hoje, 5 de dezembro. É vinculado ao Ministério dos Povos Indígenas. Sua missão é coordenar e executar as políticas indígenas do governo federal, protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas. São também atribuições da FUNAI identificar, delimitar, demarcar, regularizar e registrar as terras ocupadas pelas nações indígenas, promovendo políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas e reduzindo possíveis impactos ambientais promovidos por agentes externos nessas terras, bem como prover aos indígenas o acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania, como o direito à seguridade social e à educação escolar indígena. Bora lá então, a história, cara! Serviço de Proteção ao Índio. Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, sob a liderança do Marechal Brasileiro Cândido Rondon. Rondon criou o lema da fundação: morra se necessário, mas nunca mate. A partir de seu positivismo, Rondon fundou o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, com a crença de que os índios deveriam poder desenvolver-se em seu próprio ritmo. Com a assistência e proteção dos estados, eles acabariam integrando a sociedade moderna. O SPI, então, iniciou sua missão de pacificar as comunidades indígenas, estabelecendo postos em seus territórios para promover a comunicação e a proteção. Os esforços foram, inicialmente, enfrentados pela oposição e hostilidade de grupos indígenas. Houve relatos de agentes da SPI sendo atacados e atingidos por flechas. Durante as décadas de 1950 e 1960, funcionários do SPI eram denunciados em casos de corrupção e em 1967 eles foram acusados de perversão sexual, abuso e massacre de tribos inteiras com a introdução de doenças e pesticidas, levando a protestos internacionais pela dissolução do SPI. Após a extinção, a FUNAI foi criada para assumir as responsabilidades do SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, e reparar os danos causados pela corrupção. Tava tendo muita bagunça, muita sacanagem ali. Cancelaram então o Serviço de Proteção ao Índio e criaram então aquilo que a gente conhece hoje como FUNAI. Então criaram a FUNAI. A criação da FUNAI em 1967, sucedendo o SPI antigo, foi criada a Fundação Nacional do Índio, sob presidência de José de Queiroz Campos, em 19 de dezembro de 1973. Em 19 de dezembro de 1973 foi promulgada a Lei 6.001, conhecida como Estatuto do Índio, formalizando as políticas a serem adotadas pela FUNAI para a proteção da população indígena. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado passou a se responsabilizar pela proteção das manifestações culturais, entre elas a dos povos indígenas, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais no primeiro parágrafo do artigo 215. O Decreto 7.757, de 5 de junho de 2012, institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o PNGATI, detalhando um conjunto de políticas e ações de longo prazo, visando a garantir, a promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas. Bem bacana mesmo conhecer um pouco. Tem vários assuntos que a gente está tratando a respeito do Estatuto do Índio, várias coisas aqui, cara, como que foi a respeito na ditadura militar, a guarda rural indígena. Tem bastante coisa aqui pra gente poder estar falando, mas aí o vídeo fica muito grande, cara. É isso, cara. Trouxe um pedacinho aí a respeito da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, cara, que ocorreu dia 5 de dezembro de 1967. E na segunda posição, cara, a Cruz Vermelha Brasileira, cara, datada dia 5 de dezembro de 1908. Essa é a data, cara. A Cruz Vermelha exerce a sua atividade em todo o território,
como a única sociedade nacional da Cruz Vermelha e fora do Brasil, no quadro de ação do seu movimento internacional. A direção nacional é o órgão executivo máximo da Cruz Vermelha brasileira, cabendo-lhe assegurar o prestígio, a manutenção, a sustentabilidade, o desenvolvimento entre o progresso da instituição e qual funciona sob a orientação e na sua dependência. Os serviços centrais funcionam na dependência da direção nacional e do presidente nacional e asseguram a preparação, apoio e execução de decisões desses órgãos, bem como a ligação e o apoio funcional às estruturas locais, cara. A Cruz Vermelha, nascida da preocupação de prestar socorro indistintamente aos feridos nos campos de batalha, esforça-se no âmbito internacional e nacional em evitar e aliviar o sofrimento humano sob qualquer circunstância. Procura não só proteger a vida e a saúde, como também respeitar o ser humano. Promove a compreensão mútua, a amizade, a cooperação e a paz duradoura entre todos os povos. A Cruz Vermelha não faz nenhuma discriminação de nacionalidade, raça, religião, condição social ou opinião política. Procura apenas minorar o sofrimento humano. A fim de merecer a confiança de todos, a Cruz Vermelha abstém-se de tomar partidos em hostilidade ou de participar, em qualquer tempo, de controvérsias da natureza política, racial, religiosa ou ideológica. Auxiliares dos poderes públicos e sua atividade humanitária sujeita às leis que regem seus respectivos países. Devem, no entanto, manter sua autonomia, a fim de poderem agir sempre de acordo com os princípios fundamentais da Cruz Vermelha. E tem o trampo deles também, que é voluntariado, cara. A Cruz Vermelha é uma instituição voluntária de socorros sem nenhuma finalidade lucrativa. Unidade. Só pode existir uma única sociedade de Cruz Vermelha em cada país. Ela está aberta a todos e exerce sua função humanitária em todo o território do mesmo. A universalidade. A Cruz Vermelha é uma instituição mundial, no qual todas as sociedades têm iguais direitos e dividem iguais responsabilidades e deveres, ajudando-se mutuamente. A missão: agir em caso de guerra e preparar-se na paz, para atuar em todos os setores abrangidos pelas convenções de Genebra, em favor de todas as vítimas de guerra, tanto civis como militares. A história da Cruz Vermelha brasileira deu-se início em 1907, graças à ação do Dr. Joaquim de Oliveira Botelho. Espírito culto e cheio de iniciativa, que, inspirando-se naquilo que testemunhara em outros países, sentiu-se animado do desejo de ver, também aqui em Brasil, fundada e funcionando uma sociedade da Cruz Vermelha. Junto com outros profissionais da área de saúde e pessoas da sociedade, promoveu uma reunião em 17 de outubro daquele ano na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, para o lançamento as bases da organização da Cruz Vermelha Brasileira, que teve como primeiro presidente o sanitarista Oswaldo Cruz. O registro e o reconhecimento da entidade no âmbito nacional e internacional se deu nos anos 1910 e 1912, sendo que a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, constituiu-se, desde seus primórdios, no fator decisivo para o grande impulso que teria a nova sociedade. As Damas da Cruz Vermelha, comitê criado por um grupo de senhoras da sociedade carioca, deu origem à seção feminina, que teria como primeira tarefa a formação do corpo de enfermeiras voluntárias. Olha que legal isso, cara. A semente assim plantada frutificaria e, para permitir o funcionamento de outros cursos geridos pela seção feminina, foi criada e inaugurada em março de 1916 a Escola Prática de Enfermagem, sob a eficiente direção do Dr. Getúlio dos Santos, na época capitão médico do Exército. Com a declaração de guerra do Brasil aos imperiais centrais, a Alemanha e seus aliados, a sociedade expandiu-se com a intensificação dos cursos de enfermagem e com a criação de filiais estaduais e municipais, cabendo a São Paulo a primária. Em 1919, as filiais já eram o número de 16. Legal. A Cruz Vermelha Brasileira participou da constituição da Federação de Sociedade de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em 1919, cara, filiando-se a ela. Em nosso país, tornou-se instituição modelar de forma prevista nas convenções de Genebra, como em tempos de paz, levando ajuda às vítimas de catástrofes e desastres naturais, secas, incêndios, terremotos. Isso são desastres naturais. Atua com base nos princípios fundamentais da Cruz Vermelha, que são humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. É reconhecida pelo governo brasileiro como Sociedade de Socorro Voluntário, autônoma,
auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde, bem como uma Sociedade Nacional da Cruz Vermelha autorizada a exercer suas atividades em todo o território nacional. É isso aí, cara. Esse aqui é um pedacinho da história da Cruz Vermelha aqui no Brasil, fundada em 5 de dezembro de 1908, cara. Legal, bacana. Gostei dos dois assuntos de hoje, aprendi um pouquinho mais a respeito da FUNAP, né, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e da Cruz Vermelha brasileira, tá? Legal, curtiu o vídeo de hoje também. Bom, esse foi o vídeo de hoje, estou com 503 inscritos, quero chegar à marca de 1 milhão, só vou conseguir se você me ajudar curtindo, se inscrevendo aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter gostado, curta, compartilha e se inscreva, porque todo dia é um fato novo, se inscreve pra mais. Valeu!